Prosseguindo no estudo da hermenêutica teológica, estamos falando sobre as regras de interpretação. Estudamos até a terceira regra. Agora vamos para a quarta regra. Interpretar segundo o objetivo do livro. Isso aplica-se principalmente às epístolas. Quando as interpretamos, devemos observar que o objetivo do livro era normalmente uma igreja em uma determinada cidade, que tinha uma determinada cultura, que tinha uma cultura particular. Um exemplo desse que nós falamos é o caso das tranças, né? Que o apóstolo Paulo chega a recomendar que algumas irmãs que não usem tranças. Então, isso em alguns locais, isso se aplicava porque tinha mulheres que eram prostitutas e elas usavam a trança como uma identificação, né? Assim como existe hoje a identificação, alguns usam de rodar bolsinha, né? Então, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, o texto nos diz que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Então, as tranças seria devido à cultura de alguns povos, ou seja, é uma aplicação particular. Existiam, quando nós vamos estudar, por exemplo, o Antigo Testamento, tinham questões que eram particulares, e nós observamos entre Deus e Israel. Nós falamos em alguns tópicos anteriores, por exemplo, sobre a guarda do sábado. Aquele foi um sinal entre Deus e Israel. Ok? Então, qual era o objetivo daquela mensagem? Era aquela nação. E muitas pessoas perguntam até hoje por que a igreja hoje, a igreja evangélica, a igreja cristã, ela não guarda o sábado, né? Claramente é tratado do sábado como um sinal entre Deus e Israel. E também quando nós olhamos para o sábado nos 10 mandamentos, nós encontramos as referências de 9 mandamentos no Novo Testamento, exigindo que os homens, né, não adorem a outros deuses, né, não roube, não faça violência contra o seu próximo, né? Mas por que não do sábado? Bom, o sábado ele era um símbolo de descanso. E o sábado ele está nos 10 mandamentos, entre os mandamentos que falam da relação. Então o sábado ele fala, ele separa, ele é o quarto mandamento, né? Os 3 primeiros mandamentos são mandamentos da relação entre Deus e o homem. Aí tem o quarto mandamento, que é o sábado. A partir do 5º mandamento até o 10º, trata da relação do homem com o homem. Não roubar, não matar, né? Não cobiçar. Então, são 2 blocos de mandamentos. E no meio desses blocos está o sábado, que é o símbolo de descanso. Então, o sábado no Novo Testamento, claramente ele é substituído por Jesus, porque o nosso descanso no Novo Testamento é o descanso espiritual, ou seja, o sábado era um símbolo de descanso espiritual. E também podemos dizer que Jesus é aquele que faz ligação, ele faz a mediação na nossa relação com Deus e também na nossa relação com o nosso semelhante. Ok? Então, muitos livros, eles tratam de uma questão particular, às vezes é escrito a um homem em especial, em relação a uma época. Por exemplo, hoje, você não... o apóstolo Paulo jamais escreveria um livro, uma epístola, como ele escreveu a Filemão, e na epístola
ele envia pelas mãos de Filemão, e nessa epístola ele diz que Filemão deveria se apresentar ao seu senhor. Filemão era um escravo fugitivo, e o apóstolo Paulo manda ele de volta para aquele senhor, né? E dizendo, olha, Filemão, eu te conheço, você é cristão, aquele escravo que fugiu, ele é um cristão também hoje. Vamos dizer, isso não se aplicaria aos dias de hoje, né? Nos dias do Novo Testamento, o conceito de escravo era um conceito daquela época. O conceito de escravo nos dias do Novo Testamento é até diferente do conceito de escravo que nós tivemos há 400, 500 anos atrás, quando os europeus escravizavam uma determinada etnia, né? Os negros foram escravizados. O escravo no dia do Novo Testamento era normalmente alguém que ele tinha uma dívida e ele tinha que se entregar, né, para pagar uma dívida, o pai dele tinha entregue ele para pagar uma dívida. Esse era o conceito de escravo nos dias do Novo Testamento. Então tem muitos livros que o objetivo do livro ele é diferente. No Antigo Testamento, o objetivo, por exemplo, do livro de Josué era descrever a necessidade de um povo conquistar uma terra que Deus deu para aquele povo. E existia um outro povo lá que era um povo extremamente mau. Por isso Deus disse a Abraão, olha, eu vou entregar essa terra, mas para a tua descendência, porque esses cananeus, eles vão chegar a um nível de maldade que eu terei que tirá-los da terra. Então, por isso, Deus não entregou a terra para Abraão naqueles dias, né? O método que os israelitas usaram não se aplica nos dias de hoje. Claro que era a guerra, né? Nós temos o exemplo também dos dias de Jacó, quando os filhos de Jacó tiveram que fazer o uso da espada para livrar Diná. Diná, infelizmente, foi entregue por uma omissão de Jacó, porque Diná foi deflorada. Todos conhecem a história, mas vamos repetir, né? Ela foi deflorada, e o rei daquela cidade veio a Jacó e fez uma proposta absurda, né? Que ele falou que Jacó deveria entregar a menina para o seu filho, né? Para o filho desse rei, e a moça iria morar na cidade, e também propôs uma união entre o povo daquela cidade e a família de Jacó. Nas palavras dele, ele disse, olha, as moças aqui da cidade vão estar disponíveis aos rapazes aí que habitam contigo, né? E os rapazes daqui também vão estar disponíveis para as moças daí, tá ok? Essa era uma mistura pagã, porque os cananeus, o que eles faziam? Os cultos deles eram cultos em que envolvia, normalmente, por exemplo, tirar a virgindade das moças, porque Deus permitiu que Josué ele assimilasse as virgens dos midianitas, que não tinham participado do culto de Baal Peor, porque quem participasse do culto de Baal Peor não terminava aquele culto virgem. Essa era a regra, né? E normalmente entre os cananeus também havia relação sexual entre homens e homens. Por isso a Bíblia descreve lá os rapazes escandalosos. Então, quando Jacó aceitou aquilo ali, foi um erro tremendo, né? Ele deixou a decisão pelos irmãos, pelos filhos, e a maioria optou por concordar. O que Simeão e Levi fizeram? Foram lá de madrugada e disseram, nós não concordamos, mataram os homens. Eles usaram um método que hoje nós condenamos, mas naquela época não tinha a quem recorrer, era o método daquela época, tá ok? Então, quando nós estamos estudando o livro da Bíblia, nós temos que entender o propósito do livro, a quem foi escrito, né?